Tu falou muito bem aí, Pedro, em relação à questão da depressão e da ansiedade em relação a muito relacionado a estilo de vida, né? Tem uma parada que me incomoda muito, que eu acho meio clichê, né? Que muita gente, já vi muita gente falando, né? Principalmente em podcast. Ah, porque ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Isso tem alguma relação ou isso é só frasezinha de efeito? Frasezinha de efeito, Tem total. porra nenhuma a ver com isso. Não, eu falei, não, vou perguntar pra Pedro da parada, porque essa parada me incomoda demais, cara. Essa coisa clichê que as pessoas gostam de falar, né? Dá um pouco de vergonha até. Cara, exatamente. Tu vê a galera com um alcance muito grande falando isso, e aí, porra, eu falei, não, eu vou perguntar quem é da área Vamos realmente. desmistificar isso, então? Vamos. Então, olha, quando a pessoa fala depressão, é excesso de passado, né? Depressão, a maior causa dela, chama-se genética, com modificação ambiental. Por exemplo, você tem um gene ali adormecido que pode, ao ser manifestado, gerar a depressão. Ponto. Você pode nunca manifestar aquele gene. Por exemplo, você viu uma vida pacata no meio do Brasil, ali numa cidadezinha pequena, sem estresse, sem ter que trabalhar muito. Beleza, você não desenvolve aquilo. O gene fica ali receoso, mas nunca manifesta, você vive bem. Agora, mudando o seu ambiente, vem aqui pra Barra da Tijuca, vem aqui trânsito pra caramba, vem aqui estresse pra caramba, cheio de trabalho, muita coisa pra fazer. Você entra quase assim, com cortisol altíssimo ali, o gene manifesta, né? Então essa relação gene-ambiente, ela faz com que esse gene tenha uma tendência a se manifestar maior. Não quer dizer que precisa também de estressor, mas assim, essa é a predominância do que a gente vê. Então isso a gente já fala assim, tá, excesso de passado. Cara, às vezes o cara não teve nenhum passado, entende? Ele sempre viveu nessa coisa, nesse estilo. E do nada muda. E ele nem sabe de onde veio. Nem sabe por que tá com aquilo. Né? A depressão ela não precisa de uma causa do passado para existir. Pode ser causa futura. O cara fica pensando demais lá na frente, fica triste por isso, né? Pode ser, ele pode ter uma ansiedade que é até muito comum, concomitantemente uma depressão surgir. Então, Da ansiedade migrar pra depressão. não migra, pode ter os dois. A correlação entre dois transtornos é muito alta. Isso Inclusive, você tá falando assim, em todos os transtornos ou tá falando só desses dois? Todos. Quando você tem um transtorno, você tem mais chance ainda de ter outro junto. Entende? Então, assim, a pessoa fica preocupada agora, né? Porque... Não, mas isso é muito comum mesmo, essa associação. O bom é que, por exemplo, você vai tratar ansiedade e depressão, existe medicamento que você mata os dois com uma paulada só, entendeu? Então aí a gente consegue tratar muito bem a pessoa sem precisar de uma superdosagem e sem precisar de um abuso medicamentoso. E nem fazer aquela coisa de colocar um empilhamento, né, de medicações. Que às vezes eu vejo isso também, Isso Pedro. dá muito nervoso. Quando eu faço anamnese, né? Sempre pergunta aqui. E aí, cara, eu fico assustado com empilhamento de medicação, cara. Assim, eu já acompanhei clientes aqui com 4 medicações. Eu falei assim, meu irmão, 4 medicações aqui, tudo tarja preta, cara. Eu falei, que isso, cara? Tem uma coisa aí que não tá... Algo de errado não está certo. Exato. O negócio é que a gente também não pode ficar, assim, querendo tirar as coisas, sabe? A gente tem que ser muito cauteloso nisso. Isso eu aprendi bem cedo, porque existe um tipo de depressão, né? Que é uma depressão grave, que ela precisa de muito mais medicamentos. Que ela é uma depressão que a gente chama de resistente. Ela resiste ao próprio tratamento, sabe? Então, às vezes, a gente precisa desse abuso medicamentoso para conseguir então isso é uma tratar o ferramenta. paciente. É uma ferramenta. Que a pessoa também, tu falou, é um nível muito... A gente não pode ficar achando, o médico tá superdosando, tá achando... Não, tá, vamos com calma. Vamos olhar direito para esse caso. Será que realmente é isso? Será que os medicamentos estão certos, estão direcionados para isso? Como estão a dose? Tá, mas olhar por quantidade não quer dizer nada. Quer dizer assim, parece-me que ele tem uma depressão resistente. Né? É isso que a gente tem a dizer, parece. Mas taxar já de uma vez não dá, porque isso acontece. E assim, Pedro, por exemplo, chega lá uma pessoa com depressão, e aí você tem a questão do tratamento medicamentoso e tudo mais, mas você faz aquele
aquele mapeamento ali do estilo de vida da pessoa, né? E você vai ver a pessoa tá com, meu irmão, alimentação horrorosa, sem atividade física, o sono bagunçado, cara, não bebe ar, cara, assim, estilo de vida completamente detonado, né? Então tem essa sugestão também de falar, ó, a medicação ela só vai até aqui, cara, tu vai ter que... Com certeza, o estilo de vida, sim, é um dos pilares para melhora do paciente. E se a gente não deixar isso muito claro, a gente não consegue tratar. A pessoa ela vai achar que, às vezes ela chega achando que o medicamento vai salvar a vida dela, né? Mas o que vai salvar a vida dela é o quanto ela tá dedicada para melhorar também. Porque eu falo pra pessoa, eu não tô aqui sozinho, eu não vou fazer o trabalho sozinho, nem você. A gente tá junto nessa. Eu vou jogar todas as cordas possíveis no lugar que você caiu aí. E você vai segurar a maioria delas, as que você aguentar. E eu vou te puxar. Então, se você não segurar a corda, você não vai conseguir sair. E nem eu vou conseguir te puxar. Ele precisa segurar a corda, né, da alimentação. Ele precisa segurar a corda ali de tratar certinho com os medicamentos, sem faltar um dia. Ele precisa ali da suplementação, precisa ali da atividade física, precisa ali desse acompanhamento, né? E tem essa correlação da atividade física com o tratamento também, porque você fica muito mais... você tem muito mais efeito com o tratamento fazendo esse casamento com a atividade física, né? Perfeito. Não só atividade física, mas a alimentação. Cara, a alimentação, assim, é uma coisa que muda a cabeça da pessoa, né? Aquela pessoa, por exemplo, que bebe também muito, ela começa a perder o efeito da medicação. O medicamento, ele não tem o mesmo efeito numa pessoa que é zero álcool. Ah, Pedro, então tem que parar. Não, não tô falando isso. Existe uma forma de você compensar isso, né? Você precisa ter uma vida saudável, no geral, né? Porque a pessoa, ela às vezes ela fala, ah, Pedro, mas só beber e tal, mas quando fala só beber, ela bebe todo dia, mas quando a pessoa bebe todo dia, ela também tem a alimentação toda desregulada. Que um hábito vai puxando o outro, a verdade é essa. Quem né? se dá muito prazer, mais prazer precisa, né? A pessoa vai querendo mais e mais e mais e mais, e não aguenta cortar nada. Né? Então, assim, isso tem que ser um pouco penitencial, sabe? A gente tem que começar a se privar um pouco de prazer justamente para o nosso crescimento. A musculação é isso, cara. É muito desgastante você ficar malhando lá todos os dias pesado, não é? Mas quando você vê o resultado, a coisa vai fazendo você querer mais o sacrifício e menos se dar prazerzinhos diários. Prazerzinho, assim, é uma ocasião. O sacrifício ele tem que estar presente na nossa vida para nossa melhora, né? Por exemplo, você se sacrifica aqui para atender todos que você aguenta. Você se doa aqui para fazer o melhor podcast que tem, né? Isso assim, de certa forma é um sacrifício. Agora as pessoas, elas quando ficam se dando pequenos prazeres diários, né? Ah, eu vou comer uma balinha, eu vou comer um chocolate, eu vou beber uma vodka, sei lá, vou beber uma cerveja todos os dias. Ela começa a não conseguir se sacrificar nessas coisas básicas do dia a dia, que é o trabalho, que é a religião, que é o estudo, que é o relacionamento. E ela começa a ficar apagada. E as pessoas começam a falar com ela, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com você? E aí ela começa a ficar, né, mais raivosa, mal-humorada, sem vontade de fazer as coisas, engordando, se sentindo mal, até que entra num quadro depressivo, até que entra num transtorno alimentar. Ô Pedro, do ponto de vista, pensando agora da parte da neurociência ali, né? Falando de neurotransmissor, principalmente relacionado à dopamina. Esse excesso de prazer, que aí vai estar toda hora estimulando ali dopamina. Isso gera realmente o que a gente chama de down-regulating, né? Você fica menos responsivo à dopamina e você fica buscando cada vez mais prazer. Isso é real mesmo dentro da neurociência ou é mais também papo de podcast? Porque eu sigo uma galera que é da neurociência e os caras falam muito sobre isso, sobre essa questão dos mimados dopaminérgicos, assim. Assim, não é só real na teoria, mas na prática a gente consegue enxergar sem precisar fazer estudo assim dopamina. Da dopamina, né? A gente consegue olhar para as pessoas que se sacrificam mais e ver o quanto de resultado que elas geram, e a gente também consegue olhar para as pessoas que se preservam mais e quantos resultados elas geram, né? Então, assim, é muito claro isso na prática. Isso, assim, já é assim, basal, pra gente dizer, dentro da medicina. Uma pessoa que fica o tempo todo se dando prazerzinho, se entregando coisinhas, sem se sacrificar direito, ela
tende a ter menos resultado. E assim, a querer mais daquilo e menos disso aqui. Elas fogem do sacrifício e buscam cada vez mais prazer. Fogem do sacrifício e buscam cada vez mais prazer. Fica desregulado, no fim das contas, né? E tem que ser o contrário. Eu tenho que buscar mais sacrifício e me poder dar mais dos prazeres deste mundo, né? Os prazeres deste mundo não é assim, eu tenho que ficar me flagelando, me batendo, não vamos pro não extremo, isso, né? Exatamente. pelo amor de Deus. Não precisa ir pro extremo, né? A gente precisa olhar pra nossa realidade. Cara, eu preciso servir a minha esposa, eu preciso trabalhar, eu preciso botar dinheiro na casa, eu preciso, né? Então eu vou fazer isso com um desejo ardente, porque esse é meu papel, esse é meu dever. O problema da pessoa que se dá prazer, ela até cumpre, até faz essas coisas, mas ela faz de saco cheio. Ela faz, né, cansada, já esperando o final de semana pra encher a cara, pra beber, pra comer. Então, que vida é essa? Qual que é a graça de viver desse jeito? Não faz sentido uma vida sem o prazer no ordinário. O prazer no nosso dia a dia, normal. As pessoas ficam esperando as férias, ficam esperando o final de semana, ficam esperando uma viagem específica para conseguirem ser felizes. A felicidade ela tem que estar no nosso dia a dia. Ela não pode estar num ponto específico do futuro, que a gente até estava falando disso, né? Depressão do futuro ou do passado. Mas a felicidade ela tem que estar aqui e agora. Você tá entendendo? Se a gente ficar esperando sempre um momento específico para ser feliz, quer dizer que todos os espaços antes disso e depois disso são infelizes? Ou seja, o mundo é ruim? Não, cara, o mundo é bom, vale a pena viver, a vida é boa. Então... A vida é boa, mas tem seus parênteses ali, que é o normal da vida, né? Exato. Os parênteses, assim, eles são importantes até pra gente ver o quão bela é o restante disso, né? Porque tudo que tá em volta desse parênteses, ele é gigante, é muito maior do que qualquer... Se a gente olhar pra esse parênteses, ele não dá pra enxergar diante de todas as coisas que a gente ganha, né? Tudo é um presente pra gente, né? Assim, nada disso seria possível, assim, se não fosse esse olhar benevolente diante da realidade. A gente precisa olhar para a realidade e ver que ela é boa, sabe? A pessoa que perde isso, ou ela está entorpecida em prazeres do mundo, então todo o espaço de tempo anterior e posterior aos prazeres são ruins. Ponto. Por quê? Antes ela fica sofrendo querendo aquilo, depois ela fica sofrendo porque fez aquilo, né? É muito doido isso, né? E com a comida é a mesma coisa, né? A pessoa fica naquele sofrimento ali porque tá em dieta, a gente até falou isso, né? A pessoa quando entra em dieta parece que é tipo um determinado certo de luto. Até no nosso outro podcast a gente falou sobre isso, né? E foi bastante comentado lá, né? Naquele corte que a gente falou, né? Que muitas pessoas, elas ficam realmente, quando elas vêm aqui pra tratar, eu sinto que elas estão assim num luto, cara, que elas assim, caraca, e agora? Mas assim, não é essa coisa toda, né? Então assim, vão ter esses tropeços, terão esses tropeços dentro da rotina, a gente tem que continuar e não pode ficar com aquela, sair da dieta, agora nada mais, não vai mais funcionar o tratamento e tudo mais. Não é pra também ficar nessa paranoia toda, né? Exato. Quando a pessoa entra nessa paranoia de agora não vale a pena, agora eu vou abandonar tudo, jogar o balde e chutar o balde e focar no que eu gosto, só fazer prazer, só me dá prazer. Depois tu vai ter que buscar o balde, pô. Exato, vai ter que buscar muito bem o balde. Mas assim, quando a pessoa faz isso, quando ela acha assim, nossa, eu falei, então nada mais vale a pena. Eu não acredito que eu falei. Meu Deus, como pode isso ter acontecido comigo? Como eu posso ter caído nessa? Então agora nada mais vale a pena. Eu vou me deleitar nos prazeres. Quando ela fala isso, ela tá superestimando ela mesma. Como se ela não fosse passível de queda. Como se ela nunca fosse cair. Só que assim, a gente tem que saber, a gente vai cair, assim, em algumas coisas. E assim, nossa busca é fazer de tudo pra não cair. Fazer de tudo mesmo. Pedro, hoje eu me deixei comer uma besteirinha. Tá, cara, beleza, volta normal. Sem neurose, sem ficar hipervalorizando a queda, sabe? A pessoa fica dando tanto presente pra essa queda, né? Tanto amor, se nutrindo tanto dessa queda, que ela vira a própria queda. Que ela fica pra baixo e não quer mais fazer aquilo. Porque deixa de ser algo bom pra ela. Ela esquece do projeto, ela esquece do que ela vai ver lá na frente continuando.
Ela foca simplesmente na queda, como se ela fosse impassível de queda. Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E se você não quiser perder nenhum conteúdo, faça sua inscrição e ative as notificações.